Tá bom. O pessoal deve estar achando que o áudio não está funcionando, porque a gente não está falando com eles. A gente tá falando nada, né? Não estamos falando nada. Oi, gente que está chegando, que está entrando. É que muita gente leva um tempo ainda para conectar o áudio. Mas a gente não está falando nada com nada aqui, gente. A Não, gente só tá dando, a gente só tá dando ois. a Ois. gente geralmente não fala nada com nada. Como vocês podem perceber, né, estamos de volta no Zoom, porque aquela plataforma que a gente achou que ia ser boa só nos ferrou. Olha Mas aí tudo que bem. alegria. O bom filho a casa torna. Tentamos fugir do Zoom e cá estamos novamente. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar pontualmente. Afinal, essa live fica gravada e quem se atrasar pode ver depois o comecinho na gravação. Quem já está aqui pode rever, porque essa aqui vai ser uma live. Essa... Eu vou botando todo mundo no mudo, tá, gente? Quem não tá, senão a gente tá ouvindo vocês falando aí no fundo. É, Ahn, é raro, mas acontece muito. vamos lá. Bom, estamos aqui para mais uma live, a segunda live do Uma. Estamos na nossa segunda caixa. Este mês vamos falar de acidez, mas antes da gente começar, enquanto o pessoal ainda está entrando, está se organizando, está esperando tudo funcionar aqui no Zoom, ó, vou colocando mais o pessoal no mudo. Quem vai entrando, vai colocando aí no mudo, pessoal, que senão a gente está ouvindo vocês. Nós hoje vamos colocar à venda a nossa próxima caixa, seguindo nesse nosso assunto de degustação, que a gente vai falar de acidez agora. Nossa próxima caixa, a gente vai falar sobre doçura, e eu já tenho aqui na frente, spoiler em primeira mão, não foi publicado em lugar nenhum, o nosso vinho da próxima caixa. Eu não posso dar muitos detalhes, vocês estão vendo que é uma garrafinha pequenininha, especial, e eu posso dizer. Gente, esse vinho. A Como eu curadoria foi torci, boa. como eu torci para a gente conseguir esse vinho para essa caixa. Porque se é para a gente falar de vinho doce, vinho de sobremesa, vamos com um vinho incrível. A caixa, então, como sempre, vem com os nossos flashcards, com perguntas e respostas, a nossa garrafinha, o acesso à live e ao material de apoio, a partir de agora, vai estar sempre nesse rótulo aqui, tá aqui o QR Code, não se está para ver no vídeo, que ele é bem pequenininho, mas como vocês fizeram para essa live aqui, vocês vão fazer para a próxima também. E o brinde do mês, que vocês tanto adoram, olha quem veio. A famosa Que caneca Meio lindeza. Contém Wine. Eu sei que muita gente já é fã da caneca e já tem, mas aí pode presentear alguém. E quem não tinha, agora vai poder fazer parte da galera que bebe café, água ou vinho na caneca. Então, no final dessa live, a gente já vai deixar aqui o link para quem quiser comprar essa próxima caixa. Lembrando, a caixa de acidez esgotou muito rápido. A gente abriu mais uma leva, conseguiu garrafas extras, mas dessa vez aqui a gente não vai conseguir garrafas extras, então não tem muito o que fazer. Vocês já viram que esse clube de degustação tá muito legal e vai ficar melhor ainda. Então, não deixem para a última hora, porque dessa vez a gente não consegue garrafa extra, tá? Porque é um vinho, como eu falei para vocês, bem especial. Vou mostrar aqui a garrafinha de novo. Então, daqui a pouco o Thiago aqui do Mami vai colocar, já colocou ali no chat o link, garantam seu link, mandem para quem precisa aprender sobre vinhos doces, vinhos de sobremesa. Para quem tem preconceito e acha que isso é ruim, meu Deus do céu, essa vai ser a aula para deixar todo mundo de boca aberta. Enquanto tem mais o pessoal entrando aqui, Vini, o Vini está falando com a gente do outro lado do oceano, por isso que a gente teve que mudar a nossa data, porque o Vini, infelizmente, não conseguiu, apesar de a gente ter marcado com antecedência, a agenda dele está uma loucura, ele está fazendo curso, indo em feira, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, na mesma viagem. Então, ó, vou ativar o mudo do pessoal que não está mudo. Então, Vini, dá um oi pro pessoal, conta onde é que tu tá, que nem eu sei onde é que tu anda nesse momento. E aí, pessoal, vou fazer um meia-culpa aqui. De fato, estava prevista para amanhã a live, mas na loucuragem dessa viagem não rolou. Eu estou em Portugal hoje. Eu estou bem no meio de Portugal. Eu estou em Torres Novas, fica ao norte de Lisboa. Eu vou ficar aqui uns dias, finalmente vou sossegar um pouco.
porque eu tive na Itália, tive na Inglaterra, estou aqui em Portugal. Final do mês de maio, eu vou para Espanha ainda antes de voltar para o Brasil. Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o nome dessa Basicamente, viagem. o Vini saiu do Brasil em abril e vai voltar em junho. Basicamente, É em isso. resumo. É isso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, enlouquecendo, mas estamos aqui para falar de acidez. Então, meia culpa, tá? A data da live estava marcada há muito tempo, mas a confusão na agenda atrapalhou tudo. E como eu queria estar aqui com vocês, a gente remarcou. Obrigado por estarem aqui. Quem não puder estar aqui, obrigado por assistir depois, para a gente poder falar um pouquinho de acidez. Mas o pessoal recebeu ácidos em casa. Alguém, por curiosidade, provou já? Não provaram ainda? Como é que. Então, o que que eu recomendo que vocês façam? Como são ácidos que são fortes, eu recomendo que vocês peguem 3 copos e vocês coloquem a mesma proporção de ácido, 3 copos com água, a mesma proporção de ácido em cada copo. A quantidade que foi para vocês dá para acidificar bem meio litro de água, tá? Então não coloca todo o conteúdo do pacotinho em cada copo, porque senão vai ficar muito forte, muito azedo, muito desagradável. Vai ficar desagradável e estranho de qualquer forma, tá? Mas tá aí a dica boa para vocês. E Vini, você acha que a gente já coloca para diluir? O pessoal já pode ir colocando na água para diluir Já agora, não podem tem colocar na problema? água para diluir. Vamos fazer agora. Então, vou É isso, fazer. é um copo, três Eu- copos, coloca a mesma proporção em cada copo. Não precisa ser todo o conteúdo do pacotinho, tá? Pode ser metade. E com uma colherzinha você agita bem, gira ali, mexe, mexe, mexe com as mãos, tiquititas. E Para você vai. quem Para quem chegou agora, eu estava falando no início que a gente acabou voltando para a plataforma Zoom, porque a nossa plataforma da live anterior não foi muito boa no final das contas para a gente, enfim, com os arquivos depois, assim, não foi muito legal. A gente voltou para cá, então no finalzinho, agora a gente já sabe mexer melhor, né? Porque o Zoom todo mundo já sabe mexer. No finalzinho a gente consegue liberar todo mundo para a gente fazer aquela falação que a gente sempre fazia. Porque na outra plataforma a gente não sabia fazer isso. Bom, eu já estou fazendo a minha diluição aqui, acho que está todo mundo fazendo lá na sua casa também, Vini. Boa. Façam suas diluições para provar os ácidos, os azedumes. Então, Natália, me lembre quais ácidos a gente tem disponíveis aí. Temos ácido tartárico, ácido málico e ácido cítrico. Aliás, foi muito engraçado ver vocês todos recebendo essas embalagens em casa, preocupados com alguém recebeu para mim e perguntou o que que é esse pozinho branco que eu estou comprando pelo correio. Eu imagino as Né? cenas nas casas de vocês. Então, aqui, ó, para eu compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem essa referência, aqui para ter uma ideia de proporção de que esses ácidos aparecem no vinho. Então, a gente tem o ácido tartárico, que é a maior proporção, depois o ácido málico, pode ter uma pequena proporção de ácido lático, mas boa parte do ácido lático é formado depois da conversão alolática, que é a transformação do ácido málico em ácido lático pela bactéria lática. Depois vai ter um pouquinho de ácido succínico, ácido cítrico menos e ácido acético deveria ter o mínimo possível, que é o que vai dar cheiro, aroma, sabor de vinagre, é sinal de oxidação do vinho. A gente vai degustar na seguinte ordem. Primeiro o cítrico, que é o que menos tem no vinho. Depois a gente vai degustar o ácido tartárico, que é o que mais tem no vinho. E por último o ácido málico, porque ele é o mais difícil, né? Então a gente vai no cítrico, no tartárico e no málico. Por que que a gente não mandou ácido lático? Porque o ácido lático, ele geralmente vem em forma de líquido e ele é menos estável. Ele microbiologicamente ele é mais estável, mas para enviar como amostra dá mais trabalho. Então a gente vai ficar nesses 3 pozinhos aí para ter essa referência. E, gente, avisa aí, mostra quem é que tá mexendo com o pozinho. Manda uma mensagem no chat, avisa aí quem tá com os pozinhos prontos e diluídos para a gente poder degustar junto. Eu quero saber as opiniões de vocês também. Eu quero saber as impressões de vocês sobre essa degustação de ácidos que a gente vai fazer agora. Porque é isso, aqui a gente prova o ácido no uma ponto firma. Vamos lá. Acho que a gente pode começar já, pelo menos o cítrico já vai estar todo mundo. O primeiro já, o pessoal já deve ter colocado, né? Então, Perfeito, então vamos no cítrico.
Para degustar o ácido cítrico, precisa cheirar também, Vini? Fazer todo o processo de degustar vinho? Aí tem a curiosidade, eles todos vão ser incolores, né? E o ácido não tem cheiro. Ácido não tem cheiro, então o pozinho não tem aroma nenhum. E por mais que você sinta um gosto de alguma coisa, é mais a lembrança da sensação do que o sabor, o aroma da coisa em si. Então, o ácido cítrico, Nath, pode provar o ácido cítrico aí, que me diz o que você acha dele. Nossa, que delícia degustar ácido, gente. Vocês pediram, vocês gostam desse tipo de coisa, mas depois não reclamem da tranqueira que é. Segunda noite provando ácido, né? E aí, pessoal, me digam o que que vocês acharam do ácido cítrico? Como é que é a sensação no paladar? Nath, o que que você achou? Qual é a sensação no paladar? Qual é a sua impressão desse ácido? A gente está falando de acidez, que é um gosto, e é isso que. E é muito curioso, porque a gente não está acostumado a provar gostos desassociado de cheiros, né? Então, desassociados do sabor. Então, na hora que a gente prova, vem uma sensação de que a gente vai sentir outra coisa. Parece até que a gente sente uma sensação de salgado, que na verdade, o que me faz crer que eu tô, por que eu acredito que eu tô sentindo essa sensação? Porque eu tô salivando por causa do ácido, e geralmente, quando eu como comidas muito salgadas, elas estão um pouco acompanhadas de acidez, e vem essa salivação. Mas é muito estranho provar o ácido separado, né? Olha aqui, mais a gente colocou um azedo com sal. É uma sensação de salgado, mas o salgado é um outro gosto. A gente está sentindo um gosto ácido. E isso é muito trava-cérebro, assim. E o ácido cítrico, ele tem muito essa sensação que nos remete para o limão Tahiti, para o limão siciliano, mas não tem o gosto do limão. É só, Uhum. aliás, tem o gosto azedo, mas não tem o sabor do limão, né? Então você tem, e aí vem o ponto. Alguns estão sentindo mais leve como sonrisal, alguns estão sentindo mais forte como azedo, travando tudo. Isso vai da diluição que vocês fizeram. Quem diluiu pouco vai ter mais concentração de ácido, vai travar mais. O ácido não causa astringência, mas ele irrita as mucosas, então você vai. E assim, o que o ácido está fazendo é literalmente neutralizar a nossa saliva. Então, se você está colocando ácido no paladar, você está neutralizando a sua saliva toda de uma vez, o teu cérebro está mandando o comando dizendo, produz mais saliva porque lascou. E essa trava na boca é justamente por essa. Como a saliva foi neutralizada, e ela é básica normalmente, ligeiramente básica, você vai perder a lubrificação dela. Então você vai sentir essa trava na boca, não porque é adstringente, o tanino age de outra forma. Ó, ele se liga no lubrificante da saliva. Mas quando a gente prova alguma coisa adstringente, a gente não saliva mais. Com a acidez, a gente saliva mais para recuperar a saliva que já não está mais ali, ela foi neutralizada. É muito engraçado. Eu tenho a sensação de que eu tô tomando um shot de limão sem gosto, sem sabor, sem sentir sabor, sabe? Aquela É isso, sensaçãozinha do. do shotzinho de limão. Fazia tempo que eu não provava ácido puro, não é legal. Então, é uma experiência para saber como é que é. Vamos lá, tomem uma água, limpem o paladar, façam um bochecho aí no paladar de vocês. Ah, boa, tem que pegar mais uma aguinha. Daniela está provando o pozinho direto sem diluir em água, Daniela. Eu diluí Ah, antes. então tá Diluí. bom. Mas eu, que- mas Tá, eu dá, queria, dá porque para realmente é dá para muita provar o diferença. pozinho direto. É diferente, mas a Nossa, gente, como o vinho é líquido, e o pozinho vai ser muito mais forte, muito mais concentrado. muito, Então, Não. Uma coisa que eu fiquei curiosa, sabe aquelas balinhas fine que tem parece um açucrinha, assim, que na verdade são ácidas? Será que é algum desses ácidos que eles colocam ao redor? geralmente é ácido cítrico. As balas azedinhas é Ah, então açúcar lá, com ácido cítrico. então lá vou eu pegar a bala que não tem, que não é azedinha, e transformar em azedinha com esse restinho de pozinho que sobrou aqui em casa. Mas é isso, porque assim, quando você come a balinha, depois que passa o efeito do azedinho, o interior dela é doce. Ela é doce. O azedo é só o kick inicial, porque geralmente ela tem ela é temperada com ácido cítrico e açúcar. Então você vai ali, mais açúcar do que ácido, obviamente, mas dá o azedinho na bala. Então tá. Depois do cítrico, a O gente tartar, vai. Depois vai ser legal comparar, voltar em algum anterior. exato. Então.
Vamos de tartárico, pessoal? Tartárico. Eu sigo cheirando porque é só mania de botar É o hábito. taça no nariz, gente. Lembrando, pessoal, a gente está degustando os três ácidos que a gente mandou para vocês. Primeiro o cítrico, depois o tartárico e por último o málico. A cara da Natália foi maravilhosa agora. Ah, tava ruim e piorou. Então, o tartárico ele é um ácido que não é muito forte, mas ele tem a sua sensação bem marcada. Eu tô vendo mais algumas caretas, assim, pelo... A sensação é que antes eu tinha tomado um shot de limão com um pouquinho de água e agora eu chupei o limão puro, assim, tá? É isso. Considerando que a quantidade é a mesma, a gente tem uma ideia de forças de ácidos, né? A quantidade de íons que você tem liberados ali para a força de ácidos. E é por isso que a gente tem ácidos mais fortes e ácidos mais fracos, né? Quando a gente está falando de vinhos que precisam ser acidificados, a gente está falando geralmente de ácido tartárico. Esse é o ácido que se Tartárico. adiciona no vinho. Então, Exatamente. esse é um ácido que é interessante da gente pegar e prestar bem atenção para quando a gente pega aquele vinho que não faz muito sentido, assim, que o grau alcoólico e a acidez não estão batendo, a gente, será que esse vinho foi acidificado? Algumas vezes a gente consegue perceber quando é um degustador muito treinado e a acidificação foi muito forte, porque o tartárico tem essa pegada aqui, né? E ele é o principal ácido da uva e do vinho. Então, ele é muito importante por causa disso. Ele é muito importante por causa disso. Nossa, que terror, Vini. Eu acho muito sacanagem tu não tá fazendo isso também. Eu já fiz bastante disso na vida, tô de boa. Eu tive a minha cota de degustar ácido na vida. Teoricamente, então, o... Teoricamente, não. O cítrico é um ácido mais forte, mas o tartárico tem mais essa sensação perceptível, é isso? O tartárico, ele tem uma força bastante grande, ele é um ácido muito importante. Ah, e o tartárico é o mais concentrado no vinho, esse é o mais importante do tartárico. Como ele é o mais concentrado no vinho, é o que a gente mais vai perceber. O cítrico tem pouquíssimo no vinho. O tartárico tem bastante. Então, claro, tem ácidos muito mais fortes do que o tartárico. O málico, por exemplo, é bem mais forte, é bem mais intenso. Mas o tartárico, você tem ele bem nítido. A gente vai fazer agora o málico mesmo. Bom, primeiro ponto. Vocês que estão aí, o que vocês preferiram? O cítrico ou o tartárico? Casca de limão aberta há uns dias, secou bem a gengiva, parece tanino. É justamente esse efeito de você estar neutralizando o, você está neutralizando a A saliva, saliva. né? Você está neutralizando a saliva. Você acha que existe a possibilidade, por exemplo, a gente quando provou o ácido cítrico falou um pouco dessa sensação de lembrar o ácido do limão, né? Até parece que traz na cabeça que a gente está tomando suco de limão. Que a gente pode muitas vezes eh, não perceber tanto ou tal, mesmo um degustador um pouco mais experiente, o ácido cítrico por causar, por exemplo, um vinho branco causar um pouco de confusão com algumas notas cítricas e a gente ficar naquela dúvida. Eu estou sentindo essa acidez da nota cítrica, essa acidez é de uma coisa e a nota cítrica é uma outra coisa, ou é o ácido cítrico que está me trazendo essas notas? Sim, o ácido cítrico pode ajudar, ele reforça essa sensação. Reforça um Porque pouco quando você mais. sente o sabor de limão sem a acidez, você sente o sabor, o cérebro ele não tem aquela. É por isso que a gente fala muito como linguajar de sabor, gosto de fruta e tudo mais. Os gostos são cinco, né? E quando a gente está gripado, a gente sente o gosto de tudo, a gente não sente o sabor de nada, porque as nossas vias aéreas estão interrompidas. Então, a diferença entre gosto e sabor, e quando você sente, por exemplo, o sabor de limão sem o gosto cítrico, você dá essa dissonância. Uhum. Você dá essa dissonância. Então, é isso, assim, ó, sensação mais fresca, sensação mais quente. A gente está mais acostumado com o ácido cítrico de maneira geral. Até deixa eu mostrar aqui para vocês, pensando nos três.
Ó, esses são os três principais ácidos de fruta, tá? Então a gente tem o cítrico, que vai estar nas frutas cítricas. Então, limão siciliano, limão Tahiti, laranja, pomelo, abacaxi, morango. Geralmente a gente vai ter ácido cítrico. O ácido tartárico do outro lado é um ácido que a gente vai encontrar em uva, um pouco no abacate e no tamarindo. Mas são pouquíssimas frutas que têm ácido tartárico. Então, por exemplo, um dos marcadores na pesquisa histórica e pesquisa científica, por exemplo, em lugares arqueológicos, para marcador de produção de vinho e de uva, é ácido tartárico. Porque se você tem ácido tartárico em vasos de cerâmica, é sinal de que vinho foi feito ali dentro. Porque tem pouca fruta que tem ácido tartárico. E o ácido málico está em outras frutas. Maçã verde é a principal, mas tem na banana, na cereja, na melancia. E aí tem outros ácidos, né? Ácido succínico, oxálico, benzoico, isocítrico, quínico e por aí vai. Tem outros ácidos orgânicos. Mas esses três são os principais das frutas, né? É engraçado ver abacate e tamarindo na mesma tabela, porque no paladar são bastante extremos, né, em relação à acidez. Sim. É que uma coisa é a presença do A ácido, outra presença coisa dele, é a a quantidade, concentração. claro, Exato. Vamos provar o málico. para a gente poder debater até comparar eles, né? Vamos lá. Pois é, o Gabriel comentou que achou o málico mais fraco, eu até achei que eu tivesse diluído menos pozinho nessa água, porque ele me pareceu mais fraco também, inicialmente, porque ele não dá esse punch que os outros dois dão quando a gente prova. Na salivação, eu percebo eu percebo a intensidade dele, mas ele não entra tão violento quanto os dois primeiros. Essa é a sensação que eu tenho. Sim. Aí tem uma pegadinha em cima disso que eu vou explicar para vocês. Porque uma coisa é o punch do ácido no paladar, outra coisa é o tempo que a sensação permanece no paladar. Então, por exemplo, o tartárico ele é o mais intenso, mas ele não é o mais persistente. Então, se a gente comparar, por exemplo, alguns ácidos que são acidulantes para a indústria alimentícia, tá? Se você pensar, por exemplo, aqui do lado esquerdo, você tem do gráfico, você tem o mais ácido, o mais tart, né, o mais adstringente, o mais agressivo, e para baixo você tem o mais bland, o mais macio, o menos provocador do paladar. E da esquerda para a direita você tem a persistência. O tartárico, ele é o mais porrada, mas ele é o menos persistente. Você sente o impacto do ácido tartárico de uma vez maior, mas ele não dura tanto a sensação dele. O cítrico, ele é um pouquinho mais persistente que o tartárico, mas ele é menos intenso que o tartárico. O málico, ele é o menos intenso, mas ele é o mais persistente. Essa sensação de acidez de maçã verde fica no paladar por mais tempo do que os outros ácidos. E se você pensa no ácido lático, que é a conversão do málico depois da malolática, ele é o menos intenso, mas é o mais persistente de todos. Então, uma coisa é a sensação da acidez que o ácido provoca, outra coisa é o tempo que essa sensação de acidez perdura no paladar. E eu acho que essa comparação ela é muito legal para a gente entender. Quando a gente está falando em degustação, muitas vezes a gente fala em acidez elevada, acidez mais baixa, mas às vezes a gente fala em acidez mais vertical, em acidez mais crocante, e dá para perceber muito nesses três ácidos já a diferença entre si. A gente percebeu um vinho que entrou, desculpa, eu já estou misturando. A gente percebeu os ácidos que entraram já crocantes e com esse punch, e agora, por último, a gente provou um que entrou super neutro, mas durou bastante. Já dá para entender também, para quem quer entender o estilo de acidez na hora de
de explicar um vinho, quando a gente está falando de uma acidez mais branda, de uma acidez mais crocante, de uma acidez mais duradoura, pelos ácidos, como é que é a sensação na boca do que se diz que é cada tipo de acidez? E a acidez, de certa maneira, o málico, ele tem uma concentração relativamente pequena em relação ao tartárico no vinho. Mas quando o málico está mais concentrado, ele aparece tanto. E ele dá essa sensação de maçã verde, porque o málico a gente está acostumado, aliás, o tartárico a gente está acostumado com ele no vinho. O málico no vinho, quando ele está concentrado, o tartárico vem junto. Então o málico ele acaba provocando mais o paladar no vinho do que o tartárico. Um vinho, por exemplo, que tem uma acidez similar só em tartárico e málico, o do málico vai ficar mais provocativo no paladar, vai ficar mais irritante no paladar, de certa forma. Mas o ponto é, no vinho, uma alfinetada, a sensação de morder caqui verde. É mais ou menos isso, Lê. O málico acaba, no vinho, ele acaba provocando mais do que o tartárico. E como ele é mais instável biologicamente, né, microbiologicamente, ele acaba sendo transformado em ácido lático, que é o mais de boa. O ácido lático é o mais good vibes. Mas no vinho, o málico incomoda mais do que o tartárico. Porque o tartárico tá lá já. E aí, se a gente pensar na acidez no vinho, depende de muitos fatores. Porque depende da casta, da variedade de uva. Então, tem uvas que têm mais ácido e menos ácido naturalmente. E tem uvas que têm mais um tipo de ácido do que outro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depende do clima em que essa uva amadureceu. Então, dependendo da maturação, a gente vai ter níveis diferentes de ácidos totais no vinho. Então, se a gente pensar, por exemplo, em maturação da uva, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é um gráfico simples demonstrando maturação das uvas. Isso a gente já viu, quem já fez algum curso de vinho sabe, que o açúcar vai aumentando durante a maturação, o nível de ácidos vai diminuindo durante a maturação e os aromas vão tendo uma curva específica durante a maturação. Ponto importante é que a acidez vai diminuindo ao longo do tempo. Dependendo do ponto da colheita que você. Dependendo do ponto que você colher essa uva, você vai ter níveis diferentes de concentração de ácidos. E isso tem a ver não só com o ponto da colheita, mas com o tipo de clima e terroir que você está. Em climas mais quentes, a uva amadurece mais rápido, você perde ácido mais rápido. Em climas mais frescos, a uva amadurece mais devagar. Você vai preservar mais ácido nessa uva. Então, dependendo do clima, você vai ter níveis de acidez diferentes. E aí, em cima disso, a gente ainda tem o tipo de solo. Por quê? Solos calcários, né? E isso também tem a ver com o clima. Solos calcários ajudam a preservar a acidez. E climas quentes, qual é o problema? Por que que a uva perde tanta acidez em climas quentes? Porque a videira tem duas funções principais. A gente vai ter a fotossíntese e a gente tem a respiração. Na fotossíntese, a videira puxa gás carbônico da atmosfera, junto com a clorofila, vai fixar carbono, então ela vai fixar carboidratos e vai liberar oxigênio para a atmosfera. Lindo. Aula de biologia, a gente lembra disso. Mas a videira, a planta também respira. Então ela vai pegar oxigênio da atmosfera e liberar gás carbônico. Quando a gente tem dias, durante o dia você vai ter as duas funções, durante a noite, geralmente a videira vai diminuir o seu metabolismo. Então ela vai diminuindo o seu metabolismo, ela vai precisar de menos água, menos nutriente. Se a noite é quente, ela vai precisar ter um metabolismo muito grande, ela vai respirar mais e ela vai precisar puxar mais água para o solo e nutriente. Para puxar água para o solo, um dos mecanismos que a videira faz é tirar a acidez da uva e jogar no solo para mineralizar alguns componentes. Então a videira tira a acidez de dentro da própria baga da uva para jogar no solo. Em climas quentes, principalmente climas quentes durante a noite, isso acontece mais frequentemente. Então você perde muito ácido málico, porque o ácido que a videira geralmente Hum. tira é o málico. Então a amplitude térmica é essencial. Dias quentes e noites frescas, por isso que a gente fala tanto, ajudam a preservar a acidez, porque isso diminui o metabolismo da planta. Ficou mais ou menos claro isso? Se quiser abrir o microfone, pode abrir, pessoal.
Se tiver alguma dúvida, algum comentário. Jimmy, você pode repetir essa parte da acidez? Então vamos lá. Clima Ah, quente? dia quente, noite quente. Noite quente, você vai ter o metabolismo da planta acelerado. Pensa você numa noite de calor. Você não vai dormir tão bem, você vai levantar para tomar uma água e tudo mais. A videira, para puxar água do solo, um dos mecanismos que ela tem é jogar acidez no solo para puxar água. Se está muito quente à noite, ela vai fazer isso com mais frequência. Então ela vai puxar mais água durante a noite e ela vai perder mais acidez. Se a noite é fresca, você diminui o metabolismo da planta, ela vai jogar menos acidez no solo porque ela vai precisar de menos água e menos nutriente. Então ela vai preservar melhor a acidez. Então a videira perde acidez porque ela tira essa acidez das bagas para puxar nutrientes e água do solo. Vini, boa noite. Diga. Cheguei atrasado, então desculpa se você falou sobre isso. Eu reparei ali nos copos que eu fiz com os ácidos que eles têm um leve aroma químico. Isso transpassa, isso desaparece na diluição, ou de repente não era nem para eu estar sentindo esses aromas? Não, assim, não, o ácido em si não tem aroma nenhum. Ele pode até, com algum componente que tenha na água, ele pode formar algum componente volátil, mas não deveriam ter aroma nenhum. Ácidos não têm aroma. Então, Beleza. essa é só uma forma de sal ácido que não deveria ter aroma nenhum. Ou pode ser Tá. algo pode ser algo da embalagem também. Pode ser, exato, pode ser da Pode embalagem. ser. Porque eu fui cheirar exatamente na embalagem para saber se tinha algum cheiro, né, diferente ali. Não, aí a embalagem plástica vai ter um cheiro plástico, químico, mas ignora o cheiro, O foca só meu na foi meio sensação do melhor, porque ácido. eu não fiz a careta que a Nath fez, então com certeza o meu ácido ele veio reduzido, ele veio. É que eu não peguei os de vocês estavam medidos, né? Eu tô com os potes inteiros aqui, então eu peguei uma colherinha e fui no olho. O meu olho é péssimo e eu exagerei na quantidade aqui. Me maltratei, Então, me maltratei. é raro, mas acontece muito. Acontece o tempo todo. Bom, então a gente tem coisas que vão afetar a acidez do vinho. A variedade da uva, o momento da colheita, o tipo de solo, o tipo de clima, se tem amplitude térmica maior ou não. Quer dizer, tudo vai afetar a acidez. Na vinificação, também, o fato do mosto da uva ter um pH ácido é favorável para a levedura. Por quê? A levedura ela se dá bem num pH mais ácido. Se for ácido demais é um problema, mas um pH mais ácido, e isso acaba inibindo outros micro-organismos. Então a levedura tem uma vantagem nesse sentido. Então por isso que ela também vai funcionar bem com a uva na hora de fazer o vinho e fermentar para fazer o vinho. Se a gente pensar em quantidade de ácidos gerais na uva na hora de fazer o vinho, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse aqui é no hemisfério norte, tá? Maio, julho e setembro. Mas aqui a gente vai ter o ácido málico, ele vai estar no pico dele durante o pintor, o verraison, é o momento que a uva muda de cor. A uva tinta, né? Ela começa a ganhar cor, a uva branca ela começa a ficar macia e a baga ficar mais macia, maciazinha. A mesma coisa com ácido tartárico. O ácido tartárico vai estar perto do seu auge antes. Então, quando a uva está verde ainda, o grão chumbinho, o ácido tartárico está no talo. Depois ela vai diminuindo e com a maturação ela diminui mais ainda. E aqui a gente tem os ácidos tituláveis totais, né? O nível de acidez é bem maior do que só o ácido tartárico e málico, mas essa acidez também diminui muito ao longo do caminho. Então, os outros ácidos orgânicos vão diminuindo ao longo do caminho. E na maturação, o momento de colher vai definir o quanto de cada tipo de ácido que você vai ter. E isso também vai definir o pH que você vai ter e a relação açúcar-acidez. Traduzindo, a acidez, ela é multifatorial e ela tem múltiplas influências no vinho. Quais são as múltiplas influências que ela vai ter no vinho? A acidez, ela vai definir o quanto de SO2 vai ser eficaz ou não. Se você tem um vinho mais ácido, o seu SO2 é mais eficaz. Se você tem menos acidez, você precisa adicionar mais SO2 para ter a mesma eficácia. Então, um dos fatores de proteção do vinho é a acidez, é o pH baixo.
E é por isso que um dos fatores tão importantes para a longevidade, para o tempo de guarda de um vinho, também é a acidez. Vinhos com baixa acidez não têm um bom potencial de guarda, eles não conseguem envelhecer porque essa acidez protege o vinho, mantém o vinho vivo com qualidade por mais tempo. E isso é Ô, importante, e a Vini, gente tem... Oi, diga. oi, Mônica. É, você falou do SO2. Quanto mais ácido, eu preciso de menos SO2, ou Isso, o SO2 faz mais efeito? É porque as aí duas eu. coisas. Tá. Vamos pensar o seguinte. O que vai fazer efeito como antioxidante, como protetor microbiológico no vinho, é um tipo de SO2, é uma forma de SO2 que é o que a gente chama de SO2 molecular. Quanto mais ácido, mais SO2 molecular. Quanto menos ácido, menos SO2 molecular. E o SO2, quando ele entra no vinho, parte dele vai se combinar, parte dele vai ficar livre. É esse SO2 livre que a gente quer. Porque o que está combinado com outras coisas, ele não vai ter efeito. Então a gente vai precisar desse CO2 livre. Quanto mais ácido, mais CO2 livre. Quanto mais básico, ou aliás, quanto menos ácido, porque um vinho vai ser básico, Uhum, menos CO2 livre. Então a quantidade de SO2 que você vai precisar adicionar para ter a mesma quantidade de SO2 livre é maior. entendi. Claro que isso é limitado por lei, né? Então Não, isso é claro. regulamentado. Mas quanto mais ácido, menos SO2 você precisa adicionar para ter o mesmo efeito. Uhum, Então, por exemplo, produtores que fazem vinho natural, de mínima intervenção, que não adicionam SO2, vão sempre buscar o menor pH possível e a maior acidez total possível para dar longevidade para os seus vinhos. Por quê? Porque eles não vão adicionar SO2. Se você não tem SO2 e você tem uma acidez que já não é muito alta, se foi. E O aí, seu vinho puxa, tem mais risco de estar estragar. contaminado ou estragar. e aí a gente entra numa curiosidade, né? Quando a gente fala muitas vezes de vinho natural, na nossa cabeça automaticamente já vem um estilo de vinho mais fresco, mais leve, mais ácido, que a gente nunca parou para pensar que, na verdade, não é exatamente por um estilo dos produtores. Os produtores de vinho natural só gostam disso, mas é porque para conseguir fazer um vinho com qualidade, que seja protegido, né? Que o SO2 que é gerado durante a fermentação seja suficiente para proteger esse vinho, ele precisa ser mais ácido. Os vinhos menos ácidos vão precisar de SO2 adicionado. Então, é uma questão de não apenas gosto pessoal, o estilo de produção, mas uma questão de necessidade para a produção daquele vinho sem adição ou com a mínima adição de SO2, né? E a acidez tem esse efeito junto com o SO2, mas tem esse efeito protetor no vinho, contra micro-organismos. Então, um jeito de um vinho não fazer malolática, por exemplo, é ter uma acidez super alta, um pH super baixo. A acidez alta inibe bactéria lática, por exemplo, inibe outras bactérias e outros micro-organismos. A acidez tem efeito protetivo do vinho. E também, a acidez, ela é uma coisa que ela demora para decair no vinho quando ele envelhece. Então, as duas coisas que o vinho mais precisa para envelhecer bem são acidez e fruta. Um vinho, se ele tem acidez suficiente e fruta suficiente, ele pode evoluir por décadas. Tá, mas e o tanino? O tanino é secundário, ele ajuda, ele tem efeito antioxidante, o tanino é super importante, só que a gente tem vinho branco de guarda. Exemplo bom, existe uma categoria de vinho fortificado que vai fazer vinhos, entre aspas, eternos, que é o vinho da madeira. O vinho da madeira tem tanta acidez, mas tanta acidez, que a garrafa recomenda se segurar, manter ela de pé. Você comprou vinho madeira, a recomendação é você manter a garrafa de pé. Por quê? Se essa garrafa está deitada, o vinho está em contato com a rolha, ele tem tanta acidez que essa acidez vai ser corrosiva para a rolha. Vinho da madeira tem tanta acidez que você guarda a garrafa de pé. E tem vinho da madeira de 2 séculos atrás. Tem vinho da madeira de alta qualidade dos 1800 que tá bom ainda. Como é que esse vinho tá bom ainda? Bom, tem dois fatores nesse caso. Um, acidez ridícula de alta e dois, amadurecimento oxidativo. Ele foi feito para tolerar quantidades cavalares de oxigênio, mas é um estilo muito específico e está ligado com a acidez. A mesma coisa champanhe. Champanhe tem uma acidez tão elevada que isso ajuda a conservar esses vinhos e os grandes champanhes vão evoluir bem por décadas ou vão se conservar bem por décadas. Por quê?
por causa da acidez super elevada. E muitas vezes, e eu acho que todo mundo que está aqui, que já abriu um vinho mais antigo, esperando assim, esse vinho aqui eu acho que vai estar evoluído, e pegou aquele vinho que já não tinha mais fruta nenhuma, já não tinha nada, a única coisa que ele tem, geralmente, é a acidez, é a única coisa que a gente sente. Inclusive, a gente, às vezes, mente para a gente mesmo, dizendo, nossa, ele está super vivo, que, na verdade, a única coisa que está ali é a acidez. Tudo vai embora e a acidez fica, né? No final dos tempos vai sobrar a acidez do vinho e as baratas, porque o resto vai embora. E os tardígrados. Vamos degustar, então? Vamos degustar. Tá todo mundo já com vinho aí na taça, né? Tá aqui. E aí, o que que vocês percebem no nariz desse vinho? Eu sei que o foco é a acidez, mas Vamos fazer a degustação completa. vamos fazer completinha. Pode abrir o Vamos fazer microfone, pessoal. Vamos degustar juntos, então. Vamos degustar juntos. Vamos lá. Ninguém vai abrir o microfone. Vamos lá. Nath, como é que tá esse vinho no visual para você? A pessoa metódica tá cuspindo vinho, não. Eu tô degustando Eu tô engolindo. tentando colocar uma pessoa no mudo que tá com som alto, mas eu não tô conseguindo. Thiago tem que colocar. Foi. Aí, foi. Eu não tô mais como admin aqui. Vamos lá. Vamos Ah, lá. vamos no visual, né? Eu já tô no nariz, eu sou muito ansiosa, eu não gosto de avaliar visual nunca. Bom, temos um vinho, rubi, intensidade média. Eu tô com a taça bem cheia, né? Na verdade, ele parece profundo, mas intensidade média, bem límpido, bem Perfeito. brilhante, sem nenhum sedimento visível, pelo menos na minha taça. No nariz. Que é onde eu acho que ele tem algumas das coisas mais interessantes. Tô lendo o que vocês estão colocando no chat aqui. E aí, o que que vocês estão percebendo no nariz desse vinho, pessoal? Bom, pessoal, Cheiro sem de vergonha, uva. sem vergonha. Cheiro de uva. Ameixa, perfeito. Não, primeiro ponto, essa uva tá fresca, madura ou sobremadura? Uhum. A fruta aqui tá fresca para madura. Então, e a gente tem muito dessa coisa de fruta de bosque. Tem uma coisa, Ameixa, amora, cereja, groselha. tem um eucalipto, um mentol aqui também. Perfeito, tem um mentol, tem um eucalipto. O Thiago falou aqui no fundo que ele sentiu um pouquinho de caixa de charuto, mas eu acho que ele vem de encontro com com esse chãozinho de bosque aí, com essa coisa de mato, né? De madeira molhada, de fruta molhada. Então, esse vinho tem primário e ele tem uma pontinha de terciário. Então, essa coisa de charuto, esse tabaquinho, esse terroso, é uma pontinha de terciário nesse vinho. É uma pontinha de evolução. E a gente tem alguma coisinha de especiaria, alguma coisinha tostada, discreta, que é da passagem que é de uma passagem por madeira. Mas não é um vinho madeirudo. A fruta é o que mais Uh-uh. aparece no nariz, junto com essa notinha mentolada, esse eucaliptozinho ali. E aí Que no dá até um final do frescor, né? nariz, Essa perfeito. nota, apesar de não ser, a gente estava falando agora, o Vini estava explicando exatamente a diferença de gosto e o que a gente sente no aroma e o que, que é sabor, mas quando a gente sente essa nota mentolada, automaticamente vem uma sensação de frescor, dá a sensação que o vinho vai Frescor. ser refrescante, né? O que nem sempre é verdade, mas nesse caso aqui, no paladar, vamos lá. Ele é seco, com uma acidez média a mais. A acidez dele não é alta. Tem tintos com maior acidez do que isso aqui. Só que aqui a gente quis ir menos pro lado do Pinot Noir, que tem alta acidez e baixo tanino,
para um vinho que tenha uma acidez média a mais, mas que tenha um tanino médio. Então, se você passar a língua no céu da boca, você vai sentir a distringência desse vinho. Tem tanino, tem a distringência. Gabriel, pode jogar lá para cima um pouquinho. Média a mais é a acidez desse vinho. Ela não é só média, ela é média a mais. Então, também, para quem está calibrando para WST e tudo mais, é uma boa calibração de acidez média a mais em vinho tinto. Esse é um ponto bem importante, justamente como o Vini falou, a gente está acostumado a encontrar acidez mais elevada quando a gente degusta vinhos mais leves, a gente já está muito mais habituado a perceber. Como aqui a gente tem corpo, a gente tem mais tanino, a gente tem mais volume, a acidez, ela fica... É o que a gente chama de acidez equilibrada, a sensação dela não é que ela é tão elevada quanto ela é porque ela dá uma amansada com todos esses outros componentes. Ela fica muito mais perceptível num vinho mais ralinho, porque a acidez grita, aqui tem corpo, tem a sensação da distingência do tanino, tem a percepção de um álcool mais elevado aqui também. Então, tem muitas outras coisas que gritam tanto quanto a acidez. Então, a gente não percebe ela. Por isso, a gente não quis fazer um vinho tão fácil de distinguir a acidez. Porque esse é um problema especificamente em prova, a gente vê muito isso, dessa questão do que é alto, o que é baixo, quando a gente está provando um vinho em que todos os outros elementos, especialmente quando a gente está tomando um vinho, que não é o caso desse, mas quando a gente pega, por exemplo, é, um tinto com 15% de álcool, muito tanino, e aí tem a sensação de que a acidez é super baixa, mas na verdade a acidez ela pode ser super elevada e está equilibrando tudo isso. A gente percebe que tem mais dificuldade de entender num vinho que os outros elementos também são mais para mais do que para menos. E por isso a gente escolheu esse rótulo específico, esse vinho, para a gente poder perceber melhor isso da acidez em relação a outros elementos. Para um exercício que ajuda a fazer isso é o seguinte: nós vamos tomar um gole de vinho juntos, e nós vamos fazer um bochecho com esse vinho na boca por 6 a 8 segundos, mais ou menos, tá? Então, é tomar um gole de vinho e fazer esse bochecho de 6 a 8 segundos. Vamos lá. Esse exercício aumenta todas as sensações do vinho na boca. Reparem do lado da língua. Olha a cachoeirinha que está ali. Por isso que eu digo que essa acidez é média a mais, não é só média. Passa a língua no céu da boca. Tá áspero. Uma lixinha. Na gengiva dá uma pegadinha. Esse tanino é médio, médio mais. Tá? E é um tanino ainda bem secante. Não é tanino alto, tá? Não é nunca um tanino alto. A acidez é média mais, tanino médio, médio mais. E reparem que esquentou um pouco a garganta. O álcool aqui é importante. Mas no primeiro gole, a gente não tinha sentido esse álcool tão importante assim. Por quê? Porque a acidez está equilibrando o álcool no paladar. Então, essa acidez está equilibrando o álcool, por isso que a gente pode perceber a acidez um pouco menor. Porque se a gente não faz esse exercício, a gente não consegue separar as coisas dentro do paladar. Outra coisa que ajuda a equilibrar também essa acidez é a concentração de fruta, porque ele é um tinto bastante frutado em boca. Ó, a Mônica sentiu o álcool desde o começo, boa. Inclusive, a sensação da fruta ser um pouco mais madura ajuda a disfarçar essa acidez, porque a sensação de fruta madura dá mais uma percepção de dulçor, não que seja um dulçor de fato, mas uma sensação de dulçor, Exatamente. que é aquela fruta que geralmente é mais docinha, e isso também ajuda a disfarçar um pouco a intensidade dessa acidez. Mas lembrem do exercício, a gente já fez em vídeo aqui, e a gente pode fazer de novo. O Vini falou, mas não fez a gente babar em vídeos. Quem quiser ter certeza faz esse bochecho todo, engole o vinho e não fecha a boca depois, deixa a boca entreaberta, já fique pronto com um babador aqui embaixo, um paninho, Exato. e deixa a baba cair num copo para ver a quantidade que ela cai, e aí você consegue medir com mais, porque às vezes a sensação é diferente, quando a gente enxerga a quantidade de salivação, a gente consegue perceber um pouco melhor. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. O que que esse vinho pode ser com essas características? Porque ele tem uma acidez importante, tem um tanino importante, tem uma fruta madura, tem bastante álcool. Então, se a gente for parar para pensar e analisar, vamos lá. Aqui a gente, pensando que o tema é acidez, aqui a gente pode atribuir essa acidez. Esse é um vinho de clima fresco? Por que não, Natália?
A gente falou bastante da intensidade de fruta. A quantidade de fruta num vinho é uma característica muito marcante de climas ensolarados. E aqui a gente está falando de fruta madura ainda por cima, de não sobremadura, mas fruta madura. O que foi? Perfeito. Então, não, o nariz tá certo. A coisa do foi. Ah, é isso. Fruta madura. Por isso que a primeira coisa que a gente analisa no vinho é a fruta. Porque se ele tem fruta bem madura e tem uma acidez que está mais para alta, são duas coisas que não conversam muito bem em relação a clima. Outro ponto importante aqui é o álcool. O álcool dele é importante. Fruta mais madura, álcool, Mônica está indo por um caminho bom. É isso, mas tem bastante acidez. Se tem, se ele é de um clima mais para quente, com esse álcool, com essa fruta madura, mas tem essa acidez, como é que ele tem essa acidez? Que outros motivos podem ter para ele ter essa acidez? Altitude. Mas a altitude, dependendo do clima, vai ser fresco. Então a gente tem amplitude térmica, é um dos motivos. Então, a gente pode estar numa região que tenha dias quentes e noites frescas. Então esse é um dos motivos. O Bira falou, a uva, fato, uva pode ser muito importante para isso, a uva é o fator determinante nesse caso. Solo pode contribuir, só o solo por si não faz todo o milagre. Então, o solo pode ajudar, mas coisas que vão ter fator determinante: amplitude térmica, dias quentes, noites frescas, a variedade da uva, isso é muito importante, mais do que outros fatores. Pode ser um blend também, de uma uva que tenha mais acidez com uma uva que tem menos acidez. A gente viu isso lá no kit do Alentejo, que a Arinto, por exemplo, ela é uma casta melhorante no Alentejo, porque ela dá acidez para os vinhos, mesmo numa região de clima quente. Mas ainda assim você tem uma casta que tem muita acidez. Um ponto importante, antes da gente falar o que que é também dizer o que não é. A gente poderia falar que uma outra coisa que pode fazer uma acidez se tornar mais elevada é a colheita um pouco antecipada, né? Mas aqui a gente está falando de um vinho que a gente percebe que está maduro, que a fruta está madura. Se o produtor de um clima quente quer fazer um vinho um pouco mais ácido, sim, ele pode colher um pouco antes. O problema é que a maturação fenólica geralmente não está completa quando ele colhe um pouco antes, e aí a gente vai sentir muita coisa verde no vinho. A maturação não vai estar nos aromas, na cor, não vai estar. Como a gente disse, a maturação fenólica não vai estar completa. Então, apesar de ter mais acidez, a qualidade, o sabor desse vinho não vai ser. Não é o caso aqui. A gente percebe que o vinho está maduro, não é então por uma colheita antecipada. Perfeito, o tanino também está maduro, não é um tanino secante, não é um tanino que arranha a língua. Eu não tenho esse caráter fenólico de que parece que eu estou mordendo um galho verde, né? Que eu estou mordendo engaço de uva, semente de uva. Como ele não tem esse caráter fenólico, a gente sabe que a maturação foi bem feita. Isso está perfeito. Não é um corte bordalês. Corte bordalês costuma ter acidez alta, tanino alto, mas a gente não tem aqui a pirazina. Uhum. A gente não tem a fruta preta, marcante do Cabernet Sauvignon, que daria uma acidez mais alta e um tanino mais alto, então não é um corte bordalês. A gente não tem nenhuma das clássicas italianas. Não vai para o lado do Sangiovese, não vai para o lado do Nebbiolo, não vai para o lado do Valpolicella, tá? Por que que não vai para nenhum desses lados? Porque todos eles têm como característica principal fruta vermelha, cereja vermelha. Então não é um Nebbiolo que não tem a rosa, não é aromático e tudo mais. Não é um Sangiovese, porque o tanino do Sangiovese costuma ser mais agressivo e tem a nota de erva, tempero, o louro, tomilho, que não é o caso. Não é um Valpolicella, porque o tanino vai ser baixo, se for um Corvina, por exemplo. Então não é nenhum desses casos dos clássicos italianos. O Bira pensou num Garnacha. Qual é o problema do Garnacha? A Garnacha costuma ter muito álcool, mas não costuma ter muita acidez. A acidez da Acidez Garnacha costuma ser baixa. baixa. Onde a gente vai ter Garnacha com acidez? Aliás, quando a gente tem Garnacha com acidez mais alta? Em vinhas velhas de Garnacha. Mas o Garnacha vai ter a fruta vermelha muito nítida. Morango, framboesa, que não é muito o perfil desse vinho. Esse vinho tem fruta vermelha e fruta preta, que é o que nos tira também de Syrah do Rhône. Porque o Syrah, ele vai ter mais fruta preta do que fruta vermelha, e o Syrah do Rhône costuma ter um aroma que lembra azeitona e o principal, pimenta do reino. Um dos principais marcadores do Syrah do Rhône é a rotundona, é a pimenta do reino. Então, aqui, como a gente não tem essa pimenta do reino marcante, não é o caso. O ponto é só para vocês entenderem como a gente faz esse exercício de tentar entender o que é. A gente vai por eliminação. Poderia ser tal coisa, poderia não ser tal coisa. Merlot. O Merlot costuma ter acidez média, tanino médio. Poderia ser um Merlot, mas, de novo, aqui a gente não tem nenhum marcador que nos leve especificamente para o Merlot.
E Merlot costuma ter o álcool moderado também. Corte com uva branca? Não, não é o caso. A gente escolheu uma uva tinta que tem boa acidez. Vamos já revelar, Tempranillo vamos só revelar então que já que não é um corte. não é um corte, é um varietal, né? Tempranillo também. Tempranillo, se for do norte da Espanha, mais fruta vermelha. Se for da Ribeira del Duero, mais fruta preta. Mas vamos lá, tanto a Rioja geralmente não vai ter álcool tão elevado no Tempranillo e a fruta vai ser mais vermelha. Não é o caso. E assim, ó, pessoal, a Tempranillo, especificamente quando a gente está falando de frutas vermelhas, tudo fica muito genérico, tudo fica muito embolado, fica naquele reino de que pode ser qualquer fruta. Mas a Tempranillo tem um aroma muito específico de framboesa, bala Sete Belo, a framboesa da Sete Belo, que aqui não tem. E assim, ó, bateu o Tempranillo e tem Sete Belo. Ou o fuso A horário brincadeira batendo aqui no Vini, ou o é o fuso fuso horário horário tá me batendo no... batendo violentamente. Mas assim, Não, vamos seguindo. A gente não vai tirar. o que eu quero dizer para vocês, exemplificar para vocês, é que não é tão simples assim. Mas o mais importante não é acertar qual é o vinho, é entender a acidez dele. Vocês conseguiram perceber o efeito da acidez desse vinho, as características que a acidez traz para esse vinho? De frescor, de tanino moderado. O que que vocês gostaram do vinho, não gostaram? O que que vocês acharam desse vinho? E aí, quero comentários de vocês antes de revelar. Eu Quero até, saber o que que vocês acharam dele. antes de revelar, enquanto o pessoal vai abrindo o microfone, só para dizer para vocês, eu já estou com o meu aberto, ele tem 14,5% de Exatamente. álcool. Então, percebam o quanto a acidez é importante aqui. A gente não tem uma sensação de que o vinho é absolutamente ácido, mas é um vinho de quase 15% de álcool. Para ele não se tornar cansativo no paladar como ele está, é uma acidez bem considerável aqui, né? Então, antes da gente revelar qual é o vinho, deixa eu revelar então qual é a uva. Vamos lá. O É, pessoal gostou do vinho, aparentemente. né, é que a uva é sacanagem também, porque não é uma uva. Ela é uma uva Não. clássica para a região, mas não é muito disseminada, assim. Aí o pessoal acertou bem a região, o país de origem, que é a Espanha. Esse é um bobal. Uhum. Então, bobal é uma casta autóctone de Utiel-Requena, no sul da Espanha. Os cachos são grandes e compactos, com baga média, brotação e maturação média tardia, vigorosa, fértil, dá bastante rendimento, muito resistente à seca, por isso ele é importante no sul da Espanha, suscetível ao mildio e à podridão do cacho, e a maturação dela é irregular. Mas vai dar vinhos com boa intensidade de cor, teor alcoólico médio, tanino médio e acidez média a alta. Os vinhos têm corpo médio, tem uma tendência à redução, então alguns bobal podem ter aquele aroma de enxofrezinho, então um punzinho na taça. Mas aqui, ó, frutas pretas e vermelhas maduras e sobremaduras. Então, amora, romã, essa romã que aparece nesse vinho ajuda a gente a entender ele. Alcaçuz, chá preto e cacau. Então, tem essa notinha de chá, essa erva, essa coisinha que vai para o lado do Earl Grey, Para é a mim, bobal. como a gente é influenciável, né? Não adianta. No início a gente falou sobre, eu tô olhando para o Thiago porque ele estava falando a mesma coisa, sobre uma sensação de mentol e um pouquinho de charuto. Agora o mentol e o charuto viraram uma coisa só para mim, que é o alcaçuz. Agora ficou alcaçuz só. Então, podem abrir a garrafa de vocês para saberem qual é o vinho, né? Mas é um bobal. Então, é uma casta que é menos conhecida, ela é importante nessa região no sul da Espanha. Foi uma grande piada na minha turma de sommelier. Todo mundo era chamado de bobal, um pelo outro. Um Já vinho abriram, de pessoal? Utiel-Requena, 2020. É muito legal. Olhem, depois de tirar a cobertura, tá aqui o vinho, né? Para quem não tá com a garrafa aí, que atrás esse vinho tem uma série de informações, inclusive o pH que a gente estava falando aqui. Tem o pH dele é 3,4, o solo dele é argila, fala até a precipitação do ano, enfim, tem bastante informação importante aqui para a gente entender esse vinho. Mas a gente consegue, através desse bobal, um bom exemplo de acidez e como a acidez se comporta no vinho, através mesmo com álcool elevado, mesmo com tanino importante.
É, como a acidez equilibra o sabor, como a acidez equilibra o álcool, como a gente tem harmonia nesse vinho por causa dessa acidez, né? Atribuída a essa acidez. Vini, para o pessoal que vai encerrar a live, vai pedir alguma comida, o que que você sugere aí? Eu sei que a harmonização local vai ser um pouco complicado, porque a gente está falando de um lugarzinho super pequenininho, mas se souber de alguma harmonização local, já dá a dica para gente. A gente mandou algumas sugestões de Ah, harmonização é junto verdade, no com o kit, contrarótulo. mas, né, esse é o tipo de vinho que harmoniza muito bem com. Bom, para quem gosta de carnes, né, de proteína, vai funcionar bem, proteína animal, principalmente carnes que tenham alguma gordura, alguma suculência, costumam funcionar bem com bobal. A gente vai, vai funcionar bem com. Ah, sabe quando você tem carne desfiada? Um cozido, por exemplo, com carne de Carne panela. de Cozido panela? madrilenho. O cozido madrilenho, por exemplo. Vai funcionar muito bem com bobal. Sim, sentir canela é possível, porque ele tem 5 meses em carvalho, então tem uma especiariazinha. Vai funcionar bem com empanada. Fugindo Hum. da Espanha, empanada. Empanada de pino, sabe? Com uma uva passa, com uma carne bem temperada, vai funcionar bem legal. Eu gosto para queijos maduros, o bobal é muito bom. Queijo de ovelha maduro, queijo de vaca maduro. Então, esses queijos mais duros, uma maturação maior, vão super bem. Que mais? Eu gosto muito de bobal. Eu gosto muito dele para cozidos, né? Ele é um vinho que entrega bem para inverno, outono e inverno. Eu sou a pessoa da sopa, eu vim para Portugal. Eu estou hospedado na casa de uma amiga. Hoje, no almoço, eu fiz sopa e jantei sopa agora de noite também. Então, assim, E esse vinho para uma depois sopinha uma sopinha, um bobal e naninha depois, né? é isso. É sopinha, bobal e naninha vai super bem. Ó, Mas um cozido com grão de bico, com favas, com lentilhas, vai super bem também. o Gabriel colocou aqui que achou interessante, porque mesmo com álcool mais alto, tanino mais alto, a fruta madura, ele entrega frescor. E isso é por isso que a gente escolheu um vinho que a gente achou que não fosse ser tão simples e que fosse bater um pouquinho, porque esse tipo de coisa, por exemplo, é o que a gente vê de um Malbec. Um álcool mais elevado, mais tanino, mais... só que a gente não tem essa percepção de frescor que a gente tem nesse vinho aqui. E Até tem alguns Malbecs onde a gente poderia ter uma percepção de frescor similar se a gente pegasse um Malbec Super Premium do Vale de Uco. tudo bem, Só mas que nesse aí, caso, a maioria deles tem um álcool um pouquinho mais baixo. né, Eles assim, estão é isso, assim, é isso. para ter Com esse perfil, esse nível alcoólico e esse nível de madurez da fruta, com esse frescor, é bem difícil, assim, ele dá uma sensação que o provador não muito atento, que não presta muita atenção, tá com uma sensação de que é um vinho mais leve, quando na verdade é um vinho um pouco uhum, mais alcoólico, com mais corpo, mais acidez, dá uma equilibrada geral. E isso é muito curioso do vinho de quando tudo é alto, né? O corpo é alto, a acidez sim. é alto, alto nesse caso aqui médio mais, né? Tudo tá no mesmo patamar, então a sensação é de muito equilíbrio. Exato, é um vinho muito equilibrado, muito harmônico, mas tudo no médio mais. E isso é legal, assim, porque você tem essa. É um vinho bom de tomar, é um vinho muito bom de tomar. Ele não é difícil de harmonizar, ele é inclusive muito gastronômico, mas ele não é óbvio. Não é aquela coisa super extraída, brutamontes, crossfiteira. Não é aquela coisa super leve, ralinha, porque assim, a gente poderia ter escolhido um Pinot Noir alemão para esse kit. E Um aí vocês iam ter gamay, uma acidez coisa assim. dando na cara, assim, tapa na cara de acidez. E a gente poderia ter escolhido um Riesling Renano ou alguns espumantes, a gente poderia ter escolhido muita coisa para para exemplificar a acidez. Mas nesse caso, a gente conseguiu algo que Aliás, eu achei exemplifica a muito acidez. legal. Parabéns por ter escolhido um tinto. Quando eu fui pegar o kit, eu achava bem óbvio um branco, esperava um branco. E até alguns segundos antes da live, eu ainda falei, eu vou me surpreender mesmo com a garrafa, com tudo. Vai ter um branco ali dentro. Não, é tinto. E assim, o próximo kit, que é de vinhos doces, também vai surpreender. É um vinho doce que é bem clássico no estilo dele, mas ele também não é óbvio, e esse deu trabalho para conseguir. Então,
E é algo assim que fala com o nosso coraçãozinho aqui da firma, né? Eu sei que o Nossa, Vini é quando a gente falou. apaixonado, eu sou apaixonada, o Thiago é apaixonado, então assim, foi uma coisa meio, vamos fazer isso aqui para nossa felicidade pessoal e a felicidade de todo mundo que comprar essa caixa. É um vinho bem especial, pessoal, bem especial. E essa eu acho difícil conseguir mais garrafas. Então, o que tem, tem. Acho que não lembro quantas garrafas tem. Tem 30 garrafas? Quantas garrafas a gente tem do próximo kit? 32 só. Olha, então é isso. Tem 32 garrafas. Talvez role mais, talvez não. Mas é isso. A ideia é ser, de fato, o melhor clube de degustação do Brasil. E com foco nessa degustação mais técnica, com essas amostras que fogem um pouco do óbvio. Primeiro, trabalhando o básico. Então, a gente está indo acidez, doçura. Num próximo, a gente vai trabalhar tanino. Num outro, a gente vai trabalhar blend. Esses são alguns dos temas que estão previstos mais para frente. Mas a ideia aqui é ir reforçando esses conceitos básicos do mundo do vinho e treinando a análise sensorial de quem participa do uma firma. É isso. Thiago, antes da gente encerrar, coloca o link do kit para o pessoal aí no chat, porque a gente colocou no ar agorinha, gente. Não estava no ar até agora. A gente também está estudando a possibilidade de começar a fazer mensal este nosso clube, mas por enquanto, como a gente ainda está no comecinho, estamos com um membro fazendo intercâmbio, basicamente, né? Porque não foi uma viagem, um intercâmbio que ele foi fazer 2 meses. Quase A gente ainda precisa organizar as agendas para conseguir fazer isso direitinho e não falhar com vocês, não dizer que vai ser mensal e de repente ali para frente ter que pular um mês. Então a gente vai continuar bonitinho a cada 2 meses, sempre que a gente fizer qualquer tema que pareça básico quando vocês olhem, lembrem que a gente, por mais básico que pareça, a gente sempre vai trazer alguma coisa inusitada aqui, porque a base é importante na degustação, a gente sabe que quando a gente vai aprendendo no meio do caminho, vai tendo muitas lacunas, muitos erros de base que nos prejudicam na frente, então dá para quem já conhece aproveitar a degustação e quem não conhece aprender com a gente nesse processo. As escolhas de vinho são sempre um prazer à parte aqui. a gente se diverte no A processo. gente se diverte. Vini, eu sei que tu já deve estar, que horas são aí? 20 para 1 da manhã? Agora é 20 para 1 da manhã. Pessoal, se quiserem abrir o microfone, deixar uma mensagem, Tirar dúvidas. vamos abrir 5 minutinhos aqui para depois liberar o Vini. Só agradecer, parabenizar, foi muito legal. Já comprei o próximo e estou no aguardo. Valeu. Opa! Guarde, que Já vem coisa boa aí. separando uma garrafa, então. Essa aqui está vendida. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente não vai se estender muito, não, porque o Vini tem que dormir e amanhã ele tem mais lives e mais aulas. Quem mandou, né, Vini? Quem mandou dizer sim para tudo, né? Yes, man. Então, não, eu tô aprendendo a dizer não. Eu tava na terapia semana passada e uma das minhas lições esse ano é aprender a dizer para mim mesmo na volta a gente compra. Na volta Então, a gente é isso. compra. Eu Ótimo. tô aprendendo a dizer para mim mesmo na volta a gente compra. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O não é libertador, hein, Vini? O não é O libertador, não é não, assim, ó. libertador. Aquela coisa de vamos nos permitir, não, vamos nos restringir, vamos nos limitar. Esse ano eu tô só me limitando a partir de agora, mas não tá funcionando. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Veio Valeu. bastante informação sobre acidez, sobre estilos de ácidos. Espero que a degustação de ácidos tenha sido interessante, para a gente poder também entender como é o efeito isolado desses ácidos na boca, porque no vinho tá tudo misturado. O cítrico é o que menos tem, mas o málico e o tartárico são bem impactantes. Então também a gente tem essa experiência. Na doçura, a gente não vai mandar açúcar para vocês, mas a gente provavelmente vai sugerir um exercício com açúcar para vocês, para a gente fazer durante a live. Mas isso aí a gente Sim, manda. então, perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, essa live está sendo gravada e a gente vai colocar o link dela. Sabe o QR Code onde vocês entraram para pegar o link desta live, onde pegar os materiais? Vai estar lá dentro também. Então, vocês entram no mesmo QR Code e vai estar lá dentro, naquela pastinha. Eu acho que daqui a amanhã já vai estar no ar.
E aí, inclusive, a gente vai mandar por e-mail também para todo mundo que comprou. Inclusive, eu acho que essa é uma live que ela é meio densa, né? Então é até bom reassistir. Se alguém conseguiu guardar um pouquinho de ácido, se usou meio pacote, pode fazer o exercício de novo. É uma live bem legal. Acho que é E isso, se surgirem pessoal. dúvidas, mandem as dúvidas pra gente também, né? Manda por e-mail, Manda lá no entre em Instagram contato do Uma, tá no tudo lá, Instagram a do gente. Uma. É É isso aí. isso. Então tá, pessoal. Nos vemos daqui a 2 meses. Na verdade, a gente se vê por aí, né? Mas se a gente não Exato. se Vamos vê, até conversando. daqui a 2 meses na próxima live. Um beijo. Obrigada, boa noite. Boa Valeu, pessoal. Boa noite. noite.